sou Daniele Alves, contadora da DAS Assessoria e Consultoria Empresarial. Estamos aqui com a Renata Lima, consultora de departamento pessoal, e hoje nós iremos falar sobre o tema E-Social e os principais riscos para o empregador empresário. Antes de iniciar o tema, iremos dar uma básica introdução a respeito do que é o E-Social e qual a finalidade de sua criação. O E-Social é uma obrigação acessória instituída pela Receita Federal, o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Previdência Social. E a finalidade dessa obrigação acessória é eliminar algumas obrigações acessórias do departamento pessoal que são entregues mensalmente e anualmente, e a junção dessas obrigações acessórias também, que terá uma fácil visualização dos processos de departamento pessoal, recursos humanos, saúde do trabalho para os órgãos e entidades governamentais. Renata, você, com o seu conhecimento e também com a implementação do E-Social em algumas empresas, pode nos alertar acerca dos riscos e também dos procedimentos que estão ocorrendo nos clientes? Olá, Daniele, olá, empreendedores, microempresários. O E-Social nada mais é do que o que a Daniele falou, vai ser uma junção de todos os processos. Então, os riscos, pertinentes para as empresas agora vai ser se adequar, criar uma rotina, porque o E-Social vem com prazos. Seria um compliance do E-Social, na verdade, né? Acerca dos prazos, o que você nos diz é que devem ser entregues algumas informações com antecedência para os departamentos responsáveis pela entrega? Isso, o ideal vai ser as empresas terem um cronograma, Porque o E-Social ele vem com prazos. Os prazos do E-Social vai ser o quê? O que for acontecer na sua empresa, o E-Social tem que estar sabendo com antecedência. Ou seja, uma contratação de um colaborador que vai iniciar amanhã. Hoje o E-Social tem que estar sendo informado. Então tudo vai ter que virar, As empresas vão ter que criar uma rotina com o seu RH local ou externo para se adaptar, criar um cronograma, criar uma forma para se adaptar aos prazos. Já não poderá ser mais como muitas empresas trabalhavam anteriormente, Enviar depois, até mesmo porque no E-Social o CAGED já vai ser integrado, então a informação tem que ser de imediato, então não vai ser mensal na virada do mês como tem sido agora. Então as empresas vão ter que se adaptar, criar uma rotina com o RH, para estar se atentando aos prazos. Bacana. E também nos tira mais uma dúvida acerca das questões de cargos e salários. Você tem alguma instrução para orientar os departamentos pessoais e também de recursos humanos acerca ou alertar, sobre essa tabela de cargos e salários? Então, a princípio, o que está acontecendo? Vai ter a integração dos sistemas de folha, que boa parte das empresas tem. Se tiver alguma coisa de inconformidade com o cadastro da empresa, que é o que é enviado inicialmente, o próprio sistema de folha vai gerar um arquivo para enviar para o E-Social e o próprio CEPRO, que é quem está analisando, vai indeferir ou deferir. No caso, ele já vai dar como aceito esse evento ou não. Então, as empresas vão ter que se atentar aos cargos, se o CBO está correto, as funções. E o ideal já vai ser as empresas estar aderindo, Daniele, a fazer um plano de cargos e salários, porque lá na frente o E-Social vai pegar aqueles cargos repetitivos com salários diferenciados. Então, o ideal já é as empresas que não têm plano de cargos e salário, planos de carreira, já providenciar. Por quê? Eles vão observar que tem um analista com um determinado salário e tem outro analista com determinado salário. Então, as empresas vão ter que comprovar o porquê que tem um analista. Isso é independente da data de admissão. Porque analista é um cargo qualificado, como nós sabemos, então eles vão ter que ter um plano de cargos e salários para justificar o porquê da diferenciação de cargos com a mesma descrição do cargo, com a mesma função,
com diferenciação. Isso vai também para os horários, né? Se a empresa tem uma carga horária de 44 horas, de 40 horas, que são algumas empresas que têm estipulada por convenção coletiva, os horários têm que estar de acordo com a carga horária da empresa. Então, só que também as empresas vão ter que fazer adequação no próprio sistema de folha, porque na hora que enviar, o próprio sistema do E-Social ele vai barrar. Se tiver alguma coisa errada, não tiver de conformidade com o cadastro da empresa, vai ser barrado. Então, a minha dica já fica para as empresas: corrijam os seus horários. Se tem horários que ultrapassam a jornada permitida por lei, a jornada estipulada por sindicato, e os horários, procurem já implantar um plano de cargos e salários na empresa para ter como se respaldar, porque muitas empresas têm lá auxiliar, e cada um ganha uma diferenciação de salário, e muitas empresas legal, mas porque é mais velho, tem mais tempo de empresa, ou faz alguma coisa, para não entrar naquele acúmulo de função ou dupla função. Então, o ideal é que as empresas já providenciem um plano de cargos e salário para ter como justificar essa diferenciação. Bacana. E nós também vimos que também existe a qualificação cadastral, né? O que você dá como dica para utilizar no processo de compliance do E-Social para os empreendedores, empresários? Então, a qualificação cadastral nada mais é que o pontapé inicial para o E-Social. Então, as empresas já precisam colocar naquela famosa listinha de contratação, já colocar esse item de qualificação cadastral. Coloquem na relação de documentos necessários para a contratação de um novo colaborador. Eu acredito que nessa etapa que nós já estamos, todas as empresas já passaram por essa fase da qualificação cadastral com os trabalhadores que já estão ativos na empresa. Tinha que ter sido feito, que era o primeiro passo. Se não fizeram, tem o site, a gente pode colocar a página aqui embaixo após o final do vídeo, para as empresas estarem entrando e já vendo como está a situação cadastral dos seus colaboradores. Agora, os novos contratados, o ideal pelo prazo de envio dessa contratação é o quê? Que ao fazer o processo seletivo com o colaborador, já passe para ele essa informação que ele tem que passar por essa consulta, que é no site, né? Ele vai acessar a internet, vai acessar essa página, que é do próprio E-Social, e ele vai inserir os seus dados, tem algumas informações que pede, e lá vai apontar se o nome dele, os dados dele está correto na Caixa Econômica, na Receita Federal. Se não tiver, nessa própria página vai apontar o erro. Então é ideal, isso é primordial para todas as empresas, tem que fazer a qualificação cadastral antes de contratar um colaborador. Por quê? Se não fizer, passou o processo seletivo, pegou toda a documentação, o prazo para envio para o E-Social é um dia que antecede o início do colaborador na empresa. Ou seja, se o colaborador vai iniciar amanhã, então hoje eu tenho que estar preenchendo no sistema de folha de pagamento todos os dados, toda a parte cadastral do funcionário, informar a parte admissional, informar o exame admissional, tudo. Quando eu for enviar para o E-Social, se ele tiver alguma divergência em algum órgão, eu não vou conseguir enviar. Então a empresa não vai ter tempo hábil de pedir para o colaborador procurar algum desses órgãos. Então vai ter que cancelar essa admissão. Então isso tem que ser feito com antecedência. Acabou o processo seletivo, já entregou a relação de documento, que isso deve acontecer no mínimo 5 dias antes. O colaborador vai ter tempo de corrigir, se é que vai ter algum erro cadastral. Se não tiver, ótimo, mas se tiver, ele vai ter que procurar consertar, porque no sistema de folha de pagamento que vai integrar para o E-Social não vai ser aceito. Muito interessante essa dica, porque sabemos que além das multas que serão aplicadas pela falta de informação em desconformidade com as normas, também será retida ou bloqueada a certidão negativa de débitos federais. Porque o E-Social nada mais é do que uma maneira de diminuir erros em contratações, erros em folha de pagamento. Então tudo vai ter que ser adequado conforme os prazos. Então a empresa tem que estar atenta para não perder os prazos. Nós faremos outros vídeos já passando para a empresa se será possível enviar algo retroativo.
se será penalizado por estar enviando. Então, vamos se atentar aos prazos para enviar tudo no prazo certinho, para que a empresa não venha a ser prejudicada, até mesmo com uma certidão que venha a ser barrada, porque não está cumprindo com as novas normas do E-Social, não está cumprindo com os prazos. Bacana. Renata, nós também vimos que a última fase do E-Social, que é a quinta fase, ela vem para a entrega das informações relativas à saúde do trabalho e também à segurança do trabalho. Qual seria uma dica ou instrução que você passa para os empreendedores se atentarem a respeito disso, como empregador? Então, a dica que eu dou para os empregadores é já procurar uma clínica de medicina do trabalho, já fecharem com essa clínica para ter um respaldo de um técnico de segurança do trabalho, ter um médico do trabalho, uma enfermeira do trabalho, que seja, por quê? O exame admissional já é obrigatório, os periódicos também, porém muitas das empresas não seguem, né, essa norma que tem a CLT, que já é obrigatório. Então as empresas vão ter que se adequar, porque toda movimentação do colaborador vai ter que ser informado com o E-Social no tempo hábil, que é no caso com o que a gente falou no começo do vídeo. O E-Social ele quer saber antes de acontecer. Então, se vai haver uma contratação, vai ter que enviar o aso de admissão. Se vai haver uma demissão, vai ter que enviar o demissional. Se tem um retorno ao trabalho, vai ter que enviar o exame onde o médico deu apto ao retorno. Se acontecer um acidente de trabalho, vai ter que ser enviado. Então, é nesse sentido que as empresas vão ter que ter o respaldo de um técnico do trabalho, até mesmo por causa dos equipamentos de EPI também, que vão ser obrigatórios. Então, no caso de um acidente de trabalho, se era um trabalho com risco, lá vai ter que já estar cadastrado qual era o tipo de risco, qual era o tipo de EPI que aquele colaborador usava, se ele estava usando no momento do acidente. Então, tudo isso vai ser tudo informações amarradas. Então, as empresas vão ter que ter um respaldo de uma clínica que tenha médico do trabalho, que tenha segurança do trabalho, para atestar no momento que for preciso, para ele identificar se há risco nas funções ou não. Então, o que eu já passo é para as empresas já estar procurando uma clínica, fechar uma parceria para ter o apoio desse profissional, porque vai ser necessário. Esse vídeo para esclarecer o risco que o empregador, o empresário está correndo se não tiver um compliance do E-Social. Se você continua com alguma dúvida a respeito do E-Social, a respeito dos riscos que está correndo na sua empresa, pela forma da entrega dessa obrigação acessória que pode acarretar futuramente em penalidades, além das multas já estipuladas, penalidades pelo Ministério do Trabalho ou outros órgãos fiscalizadores, contate que nós iremos fazer um diagnóstico para a sua empresa e assim nós iremos os alertar acerca dos riscos que estão ocorrendo. Isso, muito obrigada. Nós voltaremos com outros vídeos mais esclarecedores, tirando mais dúvidas, né? Deixe suas perguntas, entre em contato se achar necessário com a gente para esclarecer, né? Se ficou alguma dúvida em aberto. E nós voltaremos com mais vídeos, passando mais dicas, mais informações, até que o E-Social já tenha totalmente implantado, que seja, né, de fácil acesso para todas as empresas.